querido Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, meu Senhor. Sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Nos cubra com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre todos nós, vidas. Ó Deus, eu peço que venha ao nosso encontro e se manifeste com poder. Eu repreendo todas as obras do mal. Eu repreendo todas as atuações diabólicas, opressão, perturbação. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, arquitetações malignas. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda opressão sobre a vida de cada um. Eu repreendo agora e ordeno que saia. A opressão, a incredulidade, essa distância, talvez muitos se sentem distantes do Senhor, oprimidos, perturbados, saturados, estressados, que essa força diabólica saia agora, em nome de Jesus, todo peso, toda opressão, toda força diabólica, sai em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um de nós, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, todos que estão nesse espírito e quer, meu Deus, se aproximar do Senhor e conhecê-lo de forma revelada. Eu peço, passa do Teu sangue agora e se manifesta com poder. Venha ao nosso encontro, opera, meu Deus, nós dependemos da Tua presença aqui, tenha misericórdia de nós. E fala aos corações, porque nós dependemos da Tua presença, nós dependemos do Teu Espírito, da Tua unção, do Teu poder. Nos perdoa e nos cubra com Teu sangue, abençoa a nossa reunião, o nosso povo. Fala aos corações de acordo com a necessidade de cada um. O Senhor é dono de tudo e a direção é sua, a palavra é sua. E nós viemos para ouvir do Senhor. Só o Senhor pode, meu Deus, preencher, só o Senhor pode falar de forma a encaixar cada coisa, somente do Senhor. As coisas só são encaixadas e estabelecidas, entendidas, reveladas pelo Senhor. Afinal, se o Senhor não abrir os olhos de uma pessoa, se o Senhor não abrir a mente, se o Senhor não abrir, não tirar o agravo dos ouvidos, se o Senhor não ajudar a cada um nesse processo, não vai. Então, nós dependemos do Senhor para entender, para crescer, para amadurecer. Por isso, meu Deus, temos a nossa parte e de esforço, e temos aquela, Senhor, que de confiar e invocar o Teu nome por misericórdia e depender do Senhor, porque ninguém consegue mudar sem a Sua ajuda, sem a Sua direção. Então nós só mudamos com o Seu apoio. Por isso que quem quer realmente mudar tem que se voltar para o Senhor. E isso eu oro para que cada um entenda. Quando uma pessoa realmente quer mudar, ela corre para o Senhor. Ela não se afasta, ela corre para o Senhor. Ela não diz, eu não vou conseguir. Ela diz, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Até porque uma das leis espirituais é essa. Pedir ajuda ao Senhor. Isso é uma lei. Peça ajuda, e o Senhor vai ajudar. Então, meu Deus, são muitas as leis. Dentre elas, essa é uma. Se nós queremos ajuda, realmente, se nós queremos mudanças, nós precisamos da sua ajuda. Então temos que pedir e temos que correr para o Senhor, até porque está escrito, aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor se aproxima de nós. Então eu oro para que essa reunião faça com que cada um se aproxime do Senhor e possa, meu Deus, buscar mais e ajuda para poder vencer a si mesmo e tudo aquilo que está errado, um temperamento ruim, um caráter deformado, uma personalidade bagunçada. Eu oro, meu Deus, para que nenhum saia da mesma maneira, a começar por mim. Agradeço pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, isso é um privilégio.
Te servir é um privilégio, estar na tua presença é um privilégio. Eu te amo demais e te agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Eu digo a você que quanto mais você demora para obedecer a Deus, mais difícil vai ficando. Se Deus fala com você hoje algo, e você protela, e ouve de novo, e protela, vai jogando para frente, mais difícil vai ficando. Enquanto nós não admitimos que nós precisamos realmente de uma mudança de espírito, nós ficamos lá, questionando por que algumas coisas acontecem, por que outras que queremos tanto não acontecem, por que comigo, por que tantos porquês. Mas nós temos sido ensinados, à luz da palavra de Deus, que essa vida com Deus requer uma evolução diária, porque funciona assim: cada reunião precisa causar algo em você. Eu falo de verdade. Se nada está acontecendo, você precisa rever. Olhar, uma das orientações que a Bíblia nos dá é essa: olhe, veja o que está acontecendo, olhai. Eu creio que nós precisamos olhar para nós, como é que eu estou, se está tudo certo, preciso olhar para mim, fora, dentro, olhar o que está acontecendo. Porque o que aconteceu com Israel foi algo muito sério. E Deus não quer que aconteça com as pessoas, mas nós vimos isso acontecendo o tempo todo. Uma estagnação na vida, aquele andar em círculos, dar voltas ao redor da mesma montanha uma vida toda, falando dos mesmos assuntos, questionando as coisas. Como foi com Israel? O que aconteceu com a maioria? Eles pediram uma coisa e eles tiveram. Mas eles não trabalharam pela mudança do espírito deles. Eles permaneceram com um espírito escravo. E a mente nunca foi renovada, da maioria. Então, Deus fala demais sobre uma reprogramação mental, sobre mudança de espírito, porque senão você vem à reunião e daqui a pouco você se pega de novo, falando dos mesmos assuntos e questionando e remoendo. Ao invés de você meditar na palavra como é uma orientação bíblica, e alguns dizem, eu não sei meditar. Sim, você sabe, todos sabem meditar. Se você sabe preocupar, se você sabe remoer coisas, você, como ninguém, sabe meditar. Toda pessoa que vive preocupada e remoendo coisas,
é uma pessoa que medita, só que ela medita coisas negativas. Imagina se ela fizesse a mesma coisa com a palavra. Meditar é isso. É você pensar numa coisa várias vezes, de várias formas, e pegá-la de vários ângulos. A Bíblia manda você fazer isso com a palavra. Mas a maioria não faz com a palavra. Faz com pensamentos, medita, se preocupa, vive remoendo coisas que estão mantendo elas no mesmo lugar, e naquele lugar que elas não gostam, e cegamente elas ainda perguntam: por que disso? Por que acontece comigo? Por que não acontece comigo? Por que eu estou assim? Por que isso e aquilo? A Bíblia diz em Números 14, 24: mas como meu servo Caleb tem outro espírito, diga outro espírito, e me segue com integridade, uma pessoa íntegra. O que Deus disse para Abraão? Ande na minha presença e seja íntegro. Integridade é ter um caráter em conformidade com Deus, é ser uma pessoa diligente, uma pessoa que busca a excelência, uma pessoa que não faz as coisas por fazer para se livrar delas, mas que faz o que tem que ser feito. Uma pessoa que tem um outro espírito e me segue com integridade, ela vai ser uma vencedora na vida, como Caleb foi. Mas uma pessoa que não tem um outro espírito, tem um espírito igual de todo mundo, murmurador, e negativo, e etc., e toda vez que se vê num problema, reage da mesma maneira, essa pessoa não terá um futuro bom. Ela está em Cristo, mas ela não está andando em vitória. A quantidade de pessoas, de cristãos que estão em Cristo, mas não andam em vitória, é grande demais. Mas por quê? Porque até hoje não tem um outro espírito, tem o mesmo espírito de quando saiu do mundo, de quando saiu do Egito. Não anda com integridade, tudo que ele aprende, ele acha que é besteira. Minha vida não está parada por causa disso, porque eu passei o sinal vermelho, porque eu peguei o repolho na seção das verduras, e depois eu decidi que eu não ia levar o repolho, eu larguei o repolho na seção de roupas do supermercado, ou na seção dos biscoitos do supermercado. A minha vida está parada porque eu deixei o repolho que eu peguei lá no lugar certo e joguei ele aqui? Ah, não, minha vida não está parada por causa disso, não. A minha vida está parada porque eu entrei para fazer compra no mercado e eu abri um saco de batatinha. Ai, gente, eles nem vão sentir falta disso. E depois eu entrei numa sessão e fingi que estava pegando alguma coisa, enfiei o saco lá e não paguei por ele. Ah, bispa, cristão faz isso? Um monte faz. Não, mas a minha vida não está parada por isso. Isso é falta de integridade. Vai somando várias atitudes, vai somando, falta de integridade aqui, falta de integridade aqui, falta de integridade aqui, falta de integridade aqui, a sua vida está uma bagunça. Quando nós falamos, eu não tenho tempo, eu larguei o repolho aqui, na seção de roupas,
e não levei lá na sessão certa, porque eu não tenho tempo. Engraçado que para fazer o que é certo, ninguém tem tempo, mas para fazer o que é errado, todo mundo tem. Mas a minha vida não está parada por causa disso. É nas mínimas coisas que você vai formando um caráter íntegro, que dá bom exemplo, que talvez para você, ninguém está te vendo, mas alguém está te vendo, alguém está te observando, e você diz que é cristão, então o seu procedimento tem que ser excelente, porque Deus nos usa, e esse é nosso chamado maior, para ganhar vidas, mas não com blá blá blá, com bons exemplos. Então você não tem tempo para ver o seu extrato bancário, como vai a sua conta, você não tem tempo para pôr em ordem a sua parte financeira, você não tem tempo para botar em ordem a sua vida no geral, você não tem tempo. E aí a sua vida vai virando uma bagunça, uma bola de neve, de coisas bagunçadas e desorganizadas em tudo, porque a gente não tem só uma área bagunçada. Quando você é relaxado, é indisciplinado, você não vai conseguir andar em integridade. A indisciplina mantém você numa vida derrotada. E a maioria dos cristãos são indisciplinados com a aparência, com a vida espiritual, com a vida profissional, com tudo que diz respeito à vida deles. Eles são indisciplinados com as coisas de Deus, com eles, com a família, com tudo. Quando eu falo de coisas que muitos acham, não, a minha vida não está parada porque está tudo, porque eu não tenho tempo para manter minha casa em ordem, minha vida em ordem. Sim, é um conjunto de coisas que você vai deixando passar e você nunca coloca no lugar, porque você acha que não tem problema, porque na sua cabeça não entra que você precisa ser disciplinado. E as pessoas que fazem 1000 cursos, e 1000 isso, e 1000 aquilo, mas nunca colocam em prática o trabalho, porque aquilo requer disciplina e esforço. Aí elas não têm sucesso, não é porque elas não têm disciplina, porque ainda falta o curso tal, falta isso, falta aquilo, é porque eu não tenho esse material, é porque eu não tenho essa ajuda, é porque eu não tenho isso, ou aquilo. Não é porque elas são indisciplinadas, porque elas não pegam para valer naquilo que elas estão fazendo. Não é porque a maioria das coisas delas são começadas e não terminadas, projetos vários que elas começaram e não concluíram. É porque sempre está faltando mais uma especialização, ou uma ajuda de alguém, ou dinheiro para comprar isso aqui ou aquilo. Está faltando alguma coisa, não é? Está faltando fora, não está faltando dentro. Esforço, determinação, disciplina, excelência no trabalho. Isso nunca está faltando. Sempre é algo fora delas, não dentro delas. Como também a vida delas não muda. Não é porque o coração está sujo, a indisciplina faz parte, a falta de integridade. Elas sempre estão culpando alguma coisa fora
é Deus, é o diabo, é a falta de ajuda, é porque alguém me prejudicou, é porque alguém puxou meu tapete, é porque isso e aquilo. Elas não aprendem com as experiências. Às vezes aquela situação que aconteceu foi um teste para ver como é que ela reagia. Eu creio que Deus nos testa até quando a gente está esperando alguém. Por exemplo, uma pessoa impaciente, ela é testada por Deus várias vezes para ela se tornar paciente. Então, às vezes até um filho que demora para se arrumar e você está lá esperando, e ele demora para se arrumar. E você está esperando, e ele demora para se arrumar. E você está lá esperando, e ele demora para se arrumar. Ou a sua mulher, ou o seu marido. E você começa a ficar nervoso. E você, mais uma vez, fracassa no teste. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar por esse teste várias vezes. Porque Deus está te ensinando a ter uma boa atitude quando você tiver que esperar. E às vezes nós achamos que aquilo não é um teste, mas são várias situações da vida da gente que te incomodam, situações que incomodam, situações que até confrontam, situações que muitas vezes é um teste para você aprender. Vamos ver como é que ele reage aqui agora. Nessa situação, você reage, você tem uma má atitude de novo. Então, quando nós lemos sobre Israel, as más atitudes de Israel, murmurando, reclamando, falando de voltar, reclamavam por tudo, e Deus era o culpado, Moisés era o culpado, e os inimigos eram culpados. Nós não entramos na terra por causa dos jebuseus, dos hititas. A culpa sempre ou era de Deus, ou era do Moisés, ou era dos inimigos, nunca era deles. E alguns estão desse jeito. Eles nunca vencem porque a culpa é dos inimigos, a culpa é do diabo, a culpa é de alguém, a culpa é do rapaz, de um dos membros da equipe, de um dos membros da família. Ele não aprende, não entra na cabeça dele. Uma renovação não acontece, a cabeça é a mesma. Ele está sendo testado e ele não aprende. Deus está lutando para levá-lo a um outro espírito e a segui-lo com integridade, mas ele não vê. Porque é mais fácil responsabilizar o mundo a falta disso, ou isso, aquilo, do que assumir a responsabilidade e se posicionar. Se posicionar. Isso serve para tudo. Eu poderia falar horas sobre esse assunto. Pessoas que dizem que nunca dão certo, a vida sentimental tem uma maldição, não é a atitude dele errada. Ele repete a mesma atitude em todos os relacionamentos, é a mesma pessoa em todos os relacionamentos, mas é que ele tem uma maldição. Aí ele é convidado a uma campanha para quebra de maldição da sua vida sentimental. Fica fácil, porque a culpa não é minha, a culpa é da maldição. Não são decisões hereditárias que estão sendo repetidas. Não são decisões ou más atitudes que estão sendo repetidas. A culpa é de algo além, que eu não tenho controle. A maioria dos cristãos estão vivendo dessa maneira. Ele não tem controle. É mais fácil ele jogar para algo, para ele se isentar da responsabilidade. Isso está acontecendo comigo. E eu não tenho culpa, eu não tenho controle. Eu não posso fazer nada. Eu não tive sorte, a minha sina, meu destino é uma maldição. Nunca. A sua indisciplina, a sua má atitude, o seu mau comportamento, as suas atitudes erradas repetidas
Jamais. Nunca. Aí ele gosta de buscar sempre um caminho que o isenta da sua responsabilidade, por sua vida, por suas escolhas. Mas eis que coloco dentro de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Quer dizer, escolha me obedecer, escolha fazer o que é certo. Caleb conviveu com um monte de murmuradores, a cabeça daquele povo era totalmente escrava e não sofreu nenhuma renovação, mas ele, no meio de todo aquele povo, incrédulo, murmurador, decidiu ser diferente. Ele decidiu que ele ia ter um outro espírito. Por isso que eu mostro para você. Você pode estar convivendo no meio se não tiver saída, porque você tem uma família. Digamos que essa família, todo mundo é incrédulo, é negativo, só fala o que não deve. Se você quiser ter um outro espírito, você vai ter. É sabido que uma pessoa pode mudar uma família, uma pessoa pode mudar um país, uma nação, pode fazer a diferença no mundo. Tem várias histórias assim. Nós temos dentro da Bíblia pessoas que uma pessoa contagiou várias e fez a diferença. Nós temos várias histórias. Poderia puxar do Davi, por exemplo, que ele estava sozinho em tudo, ele não tinha apoio. Mas quando uma pessoa acredita, ele tem convicção que ele está no caminho certo. E ele investe naquilo. E ele coloca força naquilo. Ele vai contagiando e pessoas vão mudando o espírito e aderindo àquele espírito. Ainda que ninguém queira o que ele tem, ele vai resistir. Ele não tem dúvida. Se ele tem convicção, não, eu estou certo, como Caleb, eu estou certo. Todo mundo pendeu para o lado oposto. Ele permaneceu. E ele foi o honrado, e muito honrado. Então você precisa prestar atenção, porque não adianta nada, a Bíblia diz que não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Isso em tudo que eu vou te dizer. Eu tenho falado muito sobre isso, para as pessoas que gostam de buscar uma porta larga, algo que facilite ou que as isente das suas responsabilidades. Você pode até ir em busca de algo que não, isso aqui, dessa maneira, vai mudar a minha vida. Você precisa prestar atenção, porque se as coisas não são disciplinadas, organizadas, íntegras, feitas à base da palavra, não se pode sair água doce e salgada do mesmo lugar, porque onde Deus está, a sua palavra é pregada e as pessoas são ensinadas a uma mudança interna, porque é impossível você ter uma vida vitoriosa. Eu não digo que seja impossível você viver um milagre imediato. De jeito nenhum. Eu não sei nem quantas pessoas já passaram nesse altar. Não faz muito tempo, uma senhora passou aqui, ela estava assim, com parte da perna e o pé já assim, totalmente necrosado. Era complicado até para orar por ela. Porque cheirava mal, estava em condições absurdas. Pois é impressionante. Eu orei por aquela senhora, todo mundo é testemunha. Quando ela voltou na semana seguinte, que ela passou de novo no altar, praticamente estava seco. É inacreditável, porque eu mesma fui extremamente edificada quando ela levantou e mostrou para mim. Assim, aquelas feridas abertas já não existiam mais. Só faltava aquela cicatrização
ser concluída, porque já tinha casquinha, já tinha tudo, já não estava aquela coisa horrível que estava. Ela recebeu a cura. Passado um tempo eu não vi ela mais, mas ela foi curada. Eu não sei se ela permaneceu, mas que ela foi curada, ela foi. Muitas pessoas. Eu me lembro de eu orar por uma senhora que já estava em estado terminal, com problema renal. Ela foi carregada para a igreja. E aquela mulher, 15 dias após aquilo, ela estava no altar testemunhando. E tem um caso do menino que todo mundo na época acompanhou, porque ele entrou aos gritos. Ele estava em estado terminal, ele tinha AIDS, e quando os pais, a mãe, desceram, ele desceu já gritando, as dores eram magros, secos, sem condições. Eu fui no fundo da igreja para orar por ele. Exatos 15 dias depois, estava ele sentado numa das fileiras da frente. Uma outra pessoa, já tinha até peso, ele já tinha ganhado. Era outra pessoa. Que foi algo instantâneo, milagroso, fora do comum. Passado um tempo, ele voltou para o mundo de novo. Então, eu não estou dizendo, quando você me vê falando sobre milagres instantâneos, eu acredito, porque eu já vivi e faço isso, e vejo isso acontecendo o tempo todo. Mas eu estou falando de algo muito maior que isso. Eu estou falando de uma vida vitoriosa, e você nunca a terá. Se você viver em busca de soluções quando você precisa apenas. Se você não buscar uma construção diária, cada reunião tem que mudar algo na sua vida, porque senão tem alguma coisa errada. Se você vem num culto e você dorme, cochila, faça algo por você. Se não está recebendo aqui, vai buscar algum lugar que você vai receber, que tenha a palavra, mas faça algo pela sua vida espiritual, não fique esperando aí não. É um conselho que eu dou a você. O que a gente não pode deixar é a nossa vida espiritual morna, ou decaída, destruída, bagunçada, porque senão você vai estragar com o seu destino, vai interromper os planos de Deus para a sua vida, e vai viver sempre dizendo, tenho promessas de Deus, e nunca vive. A terra prometida está há 11 dias. E eu levo 40 anos e no final morro no deserto. É o que está acontecendo com muita gente. Muitos já poderiam estar vivendo seus milagres, suas conquistas, mas ainda estão ao redor da mesma montanha. Por que Deus? Porque isso aconteceu, porque isso está acontecendo, porque isso e aquilo outro. E vamos expulsar o diabo. Eu quero que você expulse o diabo da minha vida, porque eu acho que o diabo não é a má conduta, não é a falta de integridade, não é a indisciplina, não é a falta de renovação mental, não é a mudança de espírito que não aconteceu. É o diabo, vamos repreender o diabo, e vamos expulsar o diabo, e vamos fazer mais isso, e eu preciso de mais isso e mais daquilo. Vem cá, algumas pessoas já receberam orações e unções, e visitas, e orientações várias, mas não mudaram a mentalidade. O espírito não foi mudado. E se o seu espírito não for mudado, isso é correr sem alvo, é esmurrar o vento, o ar. É tudo perdido, é tudo em vão. Prossigo para o alvo, eu tenho que ter um
alvo. Eu preciso prosseguir sem me distrair. Mas o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, porque ele tem outro espírito e ele me segue, ele está me seguindo, ou seja, ele não para, ele segue com integridade, ele é íntegro, ele me segue. A caminhada dele de fé é uma caminhada íntegra. Vamos, gente. Ele me segue com integridade. Se você não tem um outro espírito, porque sua mente não foi renovada, e você não segue a Deus com integridade, você não entra na terra. Ou seja, na velha aliança, a terra prometida, na nova, vida abundante. Você não desfruta dessa vida abundante. Eu sou cristão. E por que eu não tenho essa vida abundante? Porque você ainda não tem outro espírito e não segue a sua caminhada cristã, não é íntegra. E é preciso, se você quiser uma vida vitoriosa. Eu não estou dizendo que você não possa resolver. Um dinheiro surge do nada, paguei uma conta e recebi uma cura. Eu estava com a perna aqui e eu recebi uma cura, o meu joelho foi curado, eu não sei o que, aquilo foi curado. Eu não fico explorando essas coisas, mas se eu fosse parar para explorar, não faz muito tempo, uma senhora subiu aqui, do pescoço dela, os meninos, os pastores estavam aqui em cima, certamente viram, era difícil também de colocar, até a mão, do pescoço para baixo, lepra pura. Aquilo desapareceu. Eu fui curada. Eu posso passar horas contando curas. Agora isso não significa, eu não a vi mais, não sei onde ela está, e isso não significa que a vida dela está vitoriosa. Essa foi uma vitória. Agora eu preciso andar em vitória. E para eu andar em vitória, não basta uma cura. Eu poderia ter recebido a cura da epilepsia do Murilo lá atrás e ter parado lá. E até hoje está dizendo, meu filho foi epilético, foi curado, realmente foi curado. Mas depois ele teve todo tipo de problema. E eu tive tantos problemas, tantas situações. Imagina se eu não tivesse seguido ao Senhor. Seguido. Com vontade de agradá-lo, buscando essa integridade, andar em integridade, agradá-lo. E o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? Vamos fazer. Você não constrói, porque uma vida vitoriosa depende de escolhas corretas diariamente. E renovação mental. A minha mente precisa ser renovada. E eu preciso entender que o que eu recebi ontem não é o bastante para hoje. Ontem foi ontem. Basta cada dia o seu mal. Eu preciso hoje me encher. E hoje me encher. E amanhã vai ser o meu hoje, se o Senhor me der. E o de hoje não vai valer se eu não continuar me enchendo amanhã. Mas o meu servo Caleb tem outro espírito. Enquanto todos vocês são murmuradores, reclamam de tudo e querem sempre retroceder, o meu servo Caleb não pensa assim, e ele me segue. A caminhada dele é íntegra. Por isso ele vai entrar na terra, por isso eu vou dar a ele essa vida boa, abundante. Eu vou derramar sobre ele, as minhas promessas serão materializadas, as minhas bênçãos vão acompanhá-lo, e aos seus descendentes também. Agora, um dos exemplos aqui, uma das falas desse homem,
Por que ele tinha outro espírito? Em Números 13, 30, diz assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu vou ler o resto para você. Enquanto todo mundo estava dizendo: não dá, não é para nós, ele estava dizendo: cala, gente, simplifica, para de complicar, tudo nós temos que fazer é confiar em Deus. Vamos subir, vamos tomar posse da terra. É certo. O espírito dele era outro. Era um espírito de fé. Ele não era incrédulo. Ele não era negativo. Ele era um homem crédulo, um homem positivo, otimista, sempre com a visão além. Números 14, 6 a 8. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Enquanto todo mundo dizia: não dá, muitos se fizeram de vítima e, como estamos em desvantagem, não podemos, não é para nós. Eles: é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Olha isso aqui. Números 13, 21 a 33. Eles subiram e observaram, observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate, subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, e no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. De tão grande estava pendendo. 2 deles carregaram, 2 para carregar um cacho de uva. Carregaram o cacho pendurado numa vara. Imagina a terra, o quanto era fértil. 2 para carregar um cacho de uva. Isso aqui não é conversa, isso é verdade. Isso existiu. Para mostrar o quanto era fértil, era abundante o lugar. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Ficaram lá 40 dias, não foram 4 dias. Eles tiveram a oportunidade de ver tudo, porque se você ler antes, você vê que Moisés pediu para eles verem tudo. A terra, tudo, pegar em tudo, olhar, observar. Eles ficaram 40 dias, é muita coisa. Eles tiveram tempo para observar os detalhes. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram, eles mostraram, gente, os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há o quê? Leite e mel com quê? Fartura. Com fartura. Saiu da boca deles. Nós vimos, trouxeram os frutos, disseram: nós vimos que a terra tem leite e mel e é com fartura. Saiu da boca deles. Mas aqui está o problema, no 28 em diante. E o problema da maioria dos cristãos hoje. Ele já experimentou a glória de Deus, ele sabe que Deus pode fazer, ele tem visto a glória de Deus, ele caminhou bastante, ele está num lugar já que ele nem imaginou chegar, ele já se livrou de um monte de coisas, Deus já fez por ele absurdos, em milagres e transformações.
Deus dá a ele uma ideia, Deus dá a ele uma visão, Deus coloca ele numa boa posição, Deus mostra a ele, e sai da boca dele a palavra. Sim, Deus tem feito por mim, sim, Deus mudou isso, sim, Ele me deu um emprego, sim, Ele me deu um casamento, sim, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, mas, sim, a terra que estão os frutos, a terra tem leite e mel com fartura, nós vimos a terra, aqui estão os frutos, um cacho de uva que 2 homens precisam carregar, tem frutas e boas, tem leite e mel com fartura, mas assim tem sido a maioria, sempre pende para o problema que está vivendo, para o lado negativo, para uma situação negativa que aconteceu, sempre tem isso, tem aquilo, isso, sim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, sim, está bom nisso, está naquilo, sim, mas sempre pende para o negativo, nunca está bom, basta alguma coisa não estar do jeito que a pessoa quer, o resto desaparece. Aí você fala com a pessoa, mas espera aí, você mesmo está dizendo, você não trouxe os frutos, um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar, a terra não é boa, a terra não tem leite e mel com fartura? Tem, mas não era isso que você não queria esse casamento, você não queria esse emprego, você não queria isso aqui, não é isso aquilo, sim, Deus tem feito, mas... meu marido não é tão ruim não, mas... o meu emprego, então, eu tenho até um bom salário, mas... tudo tem um mais. Mas o povo que lá vive, os frutos... tem frutos, a terra é boa, a terra é maravilhosa, tem leite e mel, tudo com fartura, que é uma maravilha. A terra é melhor do que a gente podia imaginar. Tudo que Deus tem me mostrado, a ideia que Ele me deu, o projeto que Ele me deu, a visão que Ele me deu, onde Ele tem me colocado, é mais do que eu poderia imaginar. Mas os negativos, os incrédulos, eles não ficam com tudo aquilo que eles viram, que eles sabem, que Deus tem falado. Eles pegam a parte negativa, e é com elas que eles ficam. Vem na igreja, ouve a mensagem, chega em casa, liga a televisão e vai ver o jornal, notícia de desgraça. Ele esquece tudo que ele ouviu na reunião e pega só as notícias de desgraça, é o calor, e não vai chover por tanto tempo, e a água está acabando, e o governo, e isso está crescendo, e ninguém compra, e está tudo fechando, e o povo está sendo mandado embora. Aí ele ouviu que Deus é com ele, que a vitória é dele, Deus tem coisas grandiosas com ele, isso e aquilo, mas ele fica só com a parte negativa, ele acredita, mas no negativo. Mas pessoas como Caleb não, Caleb estava lá, e Caleb não pegou o lado negativo, ele ficou só com aquilo que ele tinha visto, que era bom, que era grandioso, e que ele sabia que Deus havia prometido, e Deus era com eles. Mas muitos já ouviram de Deus, Deus já deu, Deus já colocou, o Senhor já provou, já falou, mas não adianta. Se terminar uma reunião como essa, falando contra negativismo, mudança de espírito, é capaz de algum ainda falar, dá para orar por mim, porque a luta, uma perseguição. Minha senhora só não ouviu a mensagem, não? Eu ouvi, falou que a gente tem que crer e perseverar. Ah, tá. Entendeu o sentido da mensagem?
ainda não entendo muito bem, mas então, estou sendo muito perseguida, a coisa é muito difícil, a luta é muito grande. Tem que mudar o espírito. E tem que seguir, andar, viver em integridade. Como Caleb. Meu servo Caleb tem outro espírito. Quantos que Deus está dizendo, meu servo, minha serva, fulana de tal, meu servo fulano de tal aqui, tem outro espírito e me segue com integridade. Por isso, ele só vai andar, ela só vai andar em vitória. Quantos que Deus pode falar aqui? Colocar seu nome, troca o nome, tira Caleb e bota o seu na frente. Será que Deus pode falar, como falou? Deus falou, não foi ninguém que falou, foi Deus que falou, meu servo Caleb, Deus falou. Imagina Deus falando de uma pessoa. Meu servo Caleb tem outro espírito, ele não é igual a esse povão aí não. Esses incrédulos aí, esses negativos. Ele tem outro espírito, ele tem uma mente renovada, ele crê, e ele não faz as coisas por fazer, ele me segue com integridade. Cada atitude dele é íntegra, ele não faz para acabar, para se ver livre, ele faz para me agradar, não importa quem ele faz para me agradar. Ele tem outro espírito, e tudo que ele faz é para me agradar, porque ele me segue com integridade, ele me segue com integridade. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, e os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus, e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. É o que muita gente diz. Sim, tem isso, mas aí eu tenho esse problema aqui também, eu tenho esse problema aqui, que é as cidades estão fortificadas, essa pessoa, esse problema, essa situação aqui, eu não tenho como resolver, e também tem os hititas que estão lá, e os jebuseus também, os amorreus também, sabe? E eu tenho mais isso aqui, aquele meu vizinho que me dá trabalho, eu tenho esse meu filho que está me dando trabalho agora, eu tenho um chefe chato, eu tenho um colega de trabalho que deu para me perseguir agora, e então, não, mas realmente Deus tem feito, tem isso e aquilo, mas eu tenho isso e aquilo, alguém passou e riscou meu carro, sabe? Então era para eu ter recebido esse dinheiro, hoje eu não recebi, então não, a terra é boa sim, mas aí eu fui entrar no carro, bateram no meu carro ali, então, mas não, a terra é boa, Deus é bom, sim, mas aquele cliente ligou e ele desmarcou aquele negócio, aquele jebuseu do meu cliente, desmarcou, o hitita também, já estava tudo certo, eu tinha que me pagar hoje, e o amorreu não chegou para pagar. Sem contar os que estão na região montanhosa. E os cananeus que estão vivendo perto do mar? Aí gente que tem outro espírito, também tem um lado intolerante com isso aqui. Caleb fez o povo calar-se, cala a boca, perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Chega! Tira o olhar disso tudo. Cala a boca, gente. Então Caleb fez o povo calar-se. Ninguém está interessado nisso. Vamos falar do quê? A terra é boa e acabou. Tem frutos, tem mel, leite e mel com fartura. É isso que importa. Deus é conosco. Vamos subir
tomar posse da terra. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos. Porque a gente negativa responde isso. Você está dizendo: você pode, vamos embora, vença isso, deixa o passado, para de remoer o passado, conserta a tua vida, segue em frente, para de chorar leite derramado, o leite não volta para a caneca, vamos seguir. Não, nós não podemos. Eu não posso. Você não sabe do meu problema, você não está na minha pele. É fácil você falar: você não está lá em casa, você não sabe o que eu passo com esse espírito. É para ter uma vida melhor com espírito desse? Não. Não. É para ter uma vida ruim mesmo. Porque não tem como você ter uma vida boa assim. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós, é sempre a mesma coisa. Eu não posso vencer isso porque é maior do que eu, é maior do que eu posso vencer, é mais do que eu possa enfrentar. Eu não posso enfrentar, não tenho como vencer, é grande demais, eu não posso, eu não tenho condições, isso eu não posso vencer, isso eu não posso vencer, é sempre a mesma coisa. Não dá, não sei o que está acontecendo, porque eu faço tudo certo, porque eu faço tudo certo, e a minha vida não vai. Eu não sei por quê, por que Deus não me responde, por que Deus não faz, eu não posso, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Caleb estava dizendo: chega, vamos subir, vamos enfrentar, porque a Caleb tinha um outro espírito, ele simplificava as coisas, ou ficava preso em coisinha, era um homem prático, um homem de fé, determinado, que recebia a palavra e vamos embora. Mas não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E sabe o que eles fizeram? Porque gente assim, a vida é contagiar o resto. Porque como ele não tem coragem para enfrentar, ele quer lançar o mesmo espírito, maior número de pessoas, para todo mundo ficar no mesmo lugar que ele. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, da terra que eles tinham acabado de falar bem. Porque gente incrédula, que não anda em integridade, hoje ele fala bem de uma coisa, mas ele está falando mal. Hoje ele fala bem do casamento, no outro dia ele está falando mal do casamento por causa de uma coisa. Hoje ele está falando bem do emprego, no outro dia ele já está falando em pedir demissão. Hoje ele está falando bem do lugar que ele mora, no outro dia ele já está falando em mudar. Porque qualquer coisa muda a cabeça dele, porque ele absorve mais a parte negativa do que a coisa boa, a bênção que está diante dele. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós, a eles. Quer dizer, pobrezinhos de nós, coitadinhos de nós, nós somos pequenininhos, quem sou eu para enfrentar isso aí? Aí o sujeito já se coloca como vítima. Eu sou um gafanhoto perto dele, quem sou eu para enfrentar isso? Sou tão pequenininho. Sou incapaz, eu não tenho fé, gente, eu não tenho estrutura para enfrentar isso. Naquela noite, Números 14, 1 a 10, naquela noite toda a comunidade começou a chorar. Isso é o mais triste para mim, que um fala uma besteira e sai o resto pegando. Todo mundo pega rapidinho o espírito negativo. Você vê que estava ali os homens que tinham um espírito excelente, que o Senhor se agradou e se agrada. Ninguém pegou. O negativo todo mundo pegou e começou a choradeira. Se colocaram como vítimas. Estamos em desvantagem. E aqui, agora vamos lá, as murmurações.
Que isso aqui acontece. Por que isso está acontecendo comigo? Olha a minha vida, estou tão infeliz. Prefiro morrer. Por que o Senhor não me leva, Senhor? Queria dormir, não acordar. Tem gente que tem a capacidade de orar para Deus levar. Me leva, Senhor. Me leva. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha o drama. Ou mesmo neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Alguns fazem tudo, vai lá e faz tudo errado, né? Aí pergunta, por que Deus me deu isso aqui? Por que Deus me deu esse marido? Porque você pediu. Por que Deus me deu esse emprego? Porque você passou com a carteira de trabalho lá e Ele foi generoso e te deu. Peguei, né? Está reclamando do trabalho, né? A risada conta. Por quê? Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Aí ó o drama. Só para nos deixar cair a espada, para eu passar vergonha agora, para ser humilhado. Não, para você crescer. Crescer dói, sabia? Se você quer ir além, você precisa crescer, e crescer dói. E se Deus está trabalhando para você crescer, você deveria estar feliz, mas está doendo, mas crescer dói. Crescer dói, ou se dói. Só que Deus trabalha para nós crescermos. E Ele coloca situações na nossa vida para nós crescermos. E às vezes o que você está reclamando são os testes para você amadurecer, para você crescer, para parar de ter as mesmas reações infantis, imaturas que sempre teve e que fizeram com que você desse várias voltas ao redor da mesma montanha. E Deus agora não quer mais, Ele quer te colocar na terra. Mas alguns agem desse jeito. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Você está vendo? Às vezes a pessoa, é mais fácil para ela voltar para o Egito. Agora o Egito era o lugar onde eles eram espancados, eles trabalhavam para os outros, eles trabalhavam para os egípcios, então eles não estavam construindo nada, eles não tinham direito à liberdade, eles não tinham nada. Aí a pessoa, ela vem lá do Egito, ela vem do mundo, com uma carga desgraçada, pesada, oprimida, humilhada, levando de lá e de cá. Agora que ela caminhou bastante, está perto de entrar na sua terra prometida e de viver coisas muito maiores, agora ela começa a falar asneiras. Não é melhor eu voltar para o Egito? Acho que é melhor eu parar. Acho que é melhor eu voltar. É melhor, era melhor antes. Era melhor. É melhor o quê? Melhor o quê? É a cabeça de muita gente. É a cabeça de muita gente. Quando ele já caminhou bastante, o diabo cega a mente dele, ele não vê mais a vida que ele tem. Ele só vê problema. Tudo está ruim, ele não vê do poço que Deus tirou, das humilhações, da vergonha que Deus tirou. Ele não vê mais as mudanças que Deus fez, ele não vê nada, ele só vê problemas. Então vamos voltar para o Egito, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Isso aqui é fácil, você rapidinho você encontra um chefe para te levar para a escravidão de novo.
E assim muita gente tem feito. Ele não enxerga o que Deus já fez por ele. E alguns, se não fosse a misericórdia de Deus, pelas escolhas que muitos fizeram, pelas escolhas desses aqui, pelas coisas que eles fizeram, não era nem para eles estarem aqui espiando a terra. Alguns não era nem para estar perto da terra espiando a terra. Quanto mais poder entrar na terra. De tantas escolhas erradas que fizeram. Mas quando já estão perto, já andaram tanto, viveram tantas coisas, e Deus já livrou e abençoou, lá estão eles, murmurando, reclamando, falando em parar, falando que não dá, que é melhor deixar tudo, era melhor não ter isso, era melhor nem ter saído do Egito, era melhor nunca ter feito isso, era melhor não ter feito aquilo, melhor aquilo. Será que a questão não é, por que eu não renovei a minha mente como Caleb? Por que eu não ando em integridade? Porque a vida do Caleb, a visão do Caleb era outra. Enquanto esses estavam falando esse monte de asneiras, tinha gente com uma mentalidade diferente, e seguindo com uma mentalidade diferente, e vivendo coisas diferentes. Tudo é questão de olhar. A forma que você olha para as coisas, como você está vendo as coisas, como você está recebendo, como você lida com as coisas. Esse era um povo fraco, covarde, incrédulo, negativo, orgulhoso, rebelde, viviam em rebelião, nada estava bom. Um povo que, por mais que tinha coisa boa, é aquele tipo de gente que tudo é bom e ele consegue, como ninguém, encontrar algo negativo. Tem gente que até o negativo tem coisa que ele não consegue encontrar negativa numa coisa, mas tem gente que ele é tão negativo, que a coisa pode estar perfeita que ele encontra um lado negativo. Mas ele quer viver uma vida fora do comum com esse espírito. Isso é impossível. Isso é impossível. Escolheremos um chefe. Sabe que com tantas... Era melhor morrer, voltar para o Egito. Escolheremos um chefe, vamos voltar para o Egito. Não era melhor eles enfrentarem? Já estavam ali, já tinham espiado, viram que a terra era boa, tudo era bom, era só enfrentar. Não, vamos voltar para a escravidão, para a vida miserável. É melhor abandonar tudo, largar. Está no melhor lugar, está prestes a viver coisas grandiosas, mas só sabe falar besteira, pensar besteira, remoer besteiras, ver defeito em tudo, problema em tudo. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas, porque eu creio que diante de uma cena dessa, você vai falar o quê, né? Só caindo de joelhos e botando a boca no pó mesmo. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes diante daquele absurdo. Gente de fé, outra coisa. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, diga: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam o quê? Contra o Senhor. Que esse é o problema de muitos, vivem em rebelião, em discordância, em murmurações, remoendo coisas negativas e sempre pendendo para o negativo. E não tenham medo do povo da terra, gente, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Gente de fé é outra coisa, com outra visão é outra coisa. Você está com medo do quê? Deus é muito maior do que isso aí, Deus é muito maior do que esse problema, Deus é maior do que tudo isso, enfrenta e vai, Deus é com você, olha o que Ele disse, é isso. Porque vocês estão com medo? Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos. Eu amo isso.
quando uma pessoa tem dentro dela aquela segurança, pode ser muito grande, mas nós vamos devorar como se fosse nosso pão. Como se fosse pão. A proteção dele se foi. Aqui, ó, gente de fé é outra coisa. Gente que tem outro espírito. A proteção dele se foi. Eles não têm a proteção do Senhor. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas tem gente que não importa, está na cara. E a cabeça é dura. Só acorda quando a vaca vai para o brejo. Mas a comunidade toda falou até em apedrejá-los. Tem gente que quando você manda ele reagir, ele quer te apedrejar. Reaja, meu filho, Deus é com você. Eu vou te matar. Não fala que Deus é comigo. Não vem me encorajar, eu não quero ser encorajado. Não diga que Deus é comigo, senão eu te apedrejo. Números 14, 22 a 24, nenhum dos que viram, olha o que Deus falou, nenhum dos que viram a minha glória, e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, porque alguns estão nessa condição, já viram a glória de Deus, já ouviram as mensagens, já receberam direção, mas é a 10ª vez que está ouvindo a mesma coisa e está errando e tomando o rumo errado. Não importa quantas vezes ouçam de Deus, quantas vezes vejam a glória de Deus, muitos já viram a glória de Deus, Deus já mostrou o que pode fazer, mas ele insiste em manter o mesmo espírito. E Deus falou aqui, ó, esse povo viu a minha glória, sinais miraculosos que realizei, mas eles me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Quando você mostra incredulidade, quando você duvida de Deus, quando você questiona, quando você murmura, você está entristecendo, você entra em rebelião. Sabe o que acontece? Esse tipo de gente não entra na terra, não anda em vitória, não vive a glória de Deus, podendo viver, não vive. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra, que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. 26, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quando esta geração ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Por que Deus daria a você uma casa melhor se você não é grato pelo que Ele te deu? Por que Deus te daria um emprego melhor se você não faz o seu melhor ali e não é grato pelo que você tem? Por que Deus melhoraria a sua vida se você nunca está satisfeito? Por quê? Porque há uma insatisfação dentro de você. E o problema é você, não é ninguém. Não é Deus, não é ninguém. Não está em ninguém. Você tem uma insatisfação, talvez uma mente dividida, aquela inconstância. Cedo está bem, de tarde está ruim. Hoje está bom, amanhã está ruim. Nada está bom. Ainda que esteja perfeito, tem defeito. Nada está bom, nunca está bom, sempre tem um problema. Sabe o que é isso? Viver por sentimentos. Gente que é guiado por sentimentos. Gente que acorda mal e aí cede para tudo que está sentindo. Estou com raiva, estou com mau humor, estou chateado, estou isso, estou com isso, estou com aquilo. E reage exatamente como as emoções pedem, como os sentimentos estão pedindo. Aí pergunta por que não anda em vitória. Por que
eu não sou um cristão vitorioso? Sou um cristão há tanto tempo. Por que eu não sou um cristão vitorioso? Porque você anda à base de sentimentos. Porque quando algo não está como você quer, você murmura. E talvez, mesmo quando está tudo bom, você ainda vê problema, porque existe uma insatisfação demoníaca que você não aprendeu a combater. Porque é mais fácil fazer caras e bocas e reclamar do que enfrentar e dar condições a Deus para fazer. E ser grato por tudo que Ele tem feito. E se eu estou vivendo um momento ruim, difícil, é um teste, eu vou passar por ele. De forma excelente. Para que Deus me promova. Porque Deus vai promover murmuradores. Pessoas que reclamam, sempre estão reclamando. O funcionário não fez direito, o fulano não entregou, o fornecedor atrasou, eu não sei o que, isso e aquilo, tudo é um problema. Isso aqui não está bom, pode estar muitas coisas boas, mas o ruim abafa todo o lado bom. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. O que vocês pediram? Vocês não pediram para morrer no deserto? Ok, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês. Já pensou? Quem anda orando, me leva, Senhor. Quem sabe Deus está te dando a resposta hoje. Hoje eu te levarei. Vou lhe dar o que você tem me pedido. Você tem pedido, me leva, Senhor, me leva. Quero morrer e não acordar, a vida ruim, essa minha. Ok, hoje eu te darei o que você quer. Cairá dura no seu deserto. Ok. Eu vou dar o que você pediu. Vamos tomar cuidado com o que estamos falando, porque Deus vai começar a dar a alguns o que eles têm pedido. Nada dá, nada tá bom, não aguenta. Eu preferiria que minha vida, eu queria que a minha vida tivesse assim, tivesse aquele jeito. Fala pelos cotovelos, não quer nada daquilo. Fala na emoção, fala no desabafo, fala besteiras, e fala não sei o quê. Eu já vi gente falar besteira demais. E tudo volta, porque palavras e atitudes são sementes que germinam e você vai colher, você vai ter o que você está pedindo. Seja feito conforme a sua fé. Exatamente isso. Não está escrito com essas palavras, mas é o que o Senhor disse. Diga-lhe, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo que me pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês. De 20 anos para cima. Vai ficar só para 20 para trás. Mas eu estou na fé, Senhor. Eu sou Caleb. De 20 anos para cima que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Vou dar o que vocês me pediram. É isso que vocês têm pedido? É melhor morrer no Egito, cair nesse deserto. Vou dar. Juro pelo meu nome, ele disse, que eu vou dar. A pessoa no nervoso fica lá, acho que era melhor eu vender isso tudo e sumir. Eu vou dar o que você está pedindo, então. E não sei porque que eu comprei esse carro. Ok, vou deixar o ladrão roubar então. Você não quer o carro, ele está ruim. Não sei porque que eu mudei para essa casa. Ok, vou dar uma pior para você. Essa não está boa, eu poderia te dar uma melhor. Mas se essa não está boa, eu vou te dar uma pior. Porque daí você já reclama com vantagem mesmo, de verdade mesmo. É melhor eu fechar as portas dessa empresa, porque não está rendendo não sei o que, ao invés de ungir, orar e declarar vitórias. Tenho que trabalhar hoje, eu não sei porquê. Ok, vou te mandar embora então. Tem alguém passando lá no altar pedindo um emprego, vou dar um lugar para ela.
Está difícil, você não está indo com bom humor, com alegria, está indo reclamando, tudo está ruim, a equipe está ruim, tudo está ruim, o lugar da vaga no estacionamento está ruim, e para passar e entrar está ruim, o café que a menina está fazendo é ruim, tudo é ruim, e essa internet está ruim, e está tudo ruim. Tá bom, eu vou te deixar desempregado, vou dar emprego para quem vai estar feliz. Juro pelo meu nome, declaro, Senhor, que farei a vocês tudo que me pedirem. Tudo que pediram. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Você que se queixou contra Deus, então eu vou dar o que você está me pedindo. Enquanto Caleb estava lá com Josué, rasgando as vestes e falando, vamos gente, vamos enfrentar. Eles já queriam até apedrejar os rapazes, porque eles estavam falando com fé. Porque uma pessoa, quando ela está de mau humor, ela está amarga, ela fica irritada com gente bem-humorada. Se uma pessoa ri para ela, ela acha que está usando drogas. Está rindo do quê? Com essa crise, esse calor. Peguei 4 conduções. Só pode estar drogada essa pessoa. Não pode estar bem-humorada, estar feliz, confiando em Deus. Com esse calor. Chove, ai meu Deus, está chovendo, estragando minha chapinha. Faz calor, ai meu Deus, estou suada. Tem que ir para a igreja, tudo suada. Do jeito que Deus fizer, não está bom. Tudo é um problema para reclamar, tudo é uma questão, tudo é motivo para reclamar. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes a vocês. Olha, Deus ficou ofendido aqui mesmo. Nenhum de vocês vai entrar. Que jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb. Porque Caleb tinha um outro e seguia a Deus com... E Josué, filho de Num, que foi o sucessor de Moisés. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você sai daqui enxergando beleza em absolutamente tudo. Entendeu? O que era ruim até, que você reclama para entrar aqui com esse corredor de ônibus, que os caras buzinam para você de lá, e é difícil entrar, e uma coisa, agora você vai saindo rindo, ai que alegria, adoro isso tudo, adoro esses ônibus, adoro essas pessoas, adoro tudo. O Senhor não reclame mais nada, porque agora eu sei que o Senhor pode dar o que eu estou reclamando, o que eu estou pedindo, então eu só vou agradecer. Vou mostrar uma boa atitude onde eu estou, passar pelo teste de forma elevada, e eu sei que o Senhor vai me promover, o Senhor vai me botar na terra, como colocou Caleb e Josué. De mais ou menos, tem gente que diz até 3 milhões, vamos jogar abaixo, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. 2, com seus descendentes entraram na terra? Só esses entraram na terra? É de você pensar. Por quê? Porque o espírito era outro. A mente tinha sido renovada. Eles criam, eram gratos, viam as coisas de forma otimista. Tinha uma visão otimista. E como Caleb, Deus falou dele, tem outro espírito e me segue de forma íntegra, com integridade. Coloque-se em pé, por gentileza. Um momento com a mão no coração, para você refletir e pedir de Deus, falar com Deus, pedir a Deus aquilo que cada um sabe que acontece no seu interior, aquilo que falou,
para o lado que pendeu. Eu creio assim. O murmurador não vence. O murmurador não tem uma vida vitoriosa. Talvez você está num lugar que você não gosta, e isso é um teste para ver que atitude você tem. Se você tem uma má atitude, por que Deus vai te colocar num lugar melhor? Foste fiel no pouco, no muito te coloco. Se no pouco você não é grato, você não vai ser grato no muito. Então não adianta nada. Tem gente que reclama de tudo. Você reclama daquele cliente, ele pode ser chato, mas ele é um cliente. Se você perder, você vai ficar chateada, porque ele vai te fazer falta. Talvez vai fazer falta no seu orçamento. O cliente é chato. Mas e se esse cliente foi mandado como um teste para você mostrar uma boa atitude? Você tem um chefe complicado. E se esse chefe que foi trocado agora chegou e está querendo mostrar serviço e tal, e você já está lá em rebelião? Não, rebelião não. Rebelião é pecado de feitiçaria. Não faça isso não. Respeite a autoridade. Se Deus colocou para ver que atitude você tem, se você é submissa à autoridade mesmo, se você não se rebela, se você tem uma boa atitude. Às vezes até uma dor, às vezes você não está nem muito bem de saúde naquele momento, e é um teste para ver se você vai priorizar a Deus, e passar por cima de tudo aquilo, e buscar Deus do mesmo jeito. Às vezes acontece uma situação desagradável, e é um teste para ver se você vai permanecer naquele espírito elevado. Eu não sei, eu tenho aprendido assim com Deus. Às vezes algo acontece, eu saio pouco, mas às vezes, um dia Deus falou comigo, faz muito tempo, eu ainda estava para ir, deu um problema num carro, não sei o que, e tal. E de lá para cá Deus foi falando comigo, né, daquela forma, me mostrando. Às vezes uma coisa acontece, é Deus te livrando, e eu acredito totalmente nisso. Porque às vezes, se você saísse naquela hora, talvez algo poderia acontecer ali, como um acidente, como sei lá o que, e Deus está te livrando, e aquele atraso é um livramento, e você está lá, que murmura, quando você poderia olhar e dizer, espera aí, não vou reclamar, Deus sabe o que faz, tudo coopera para o bem, eu sirvo a Deus, eu não sei do que Ele está me livrando, eu não sei o que está aí em oculto, mas eu vou ser grato a Ele. Enfim, abra aí, leva isso para tudo, aprenda com as coisas. Talvez você está casado com alguém, e esse alguém é um teste na sua vida, foi colocado exatamente para trabalhar em você os pontos que precisam ser trabalhados. Mas não, quando uma coisa, eu sei como é. Quando uma coisa é um problema para a gente, nós queremos é nos livrar. Nem que eu tenha que voltar para o Egito. Eu quero é me livrar disso aqui, porque eu não quero problema. A maioria de nós é exatamente assim. Não pense que com você é diferente, com todo mundo. Ninguém quer problema, essa é a verdade. Se a gente puder se livrar de um problema, a gente se livra rapidinho. Ah não, não quero saber disso aqui não. Eu quero me livrar disso aqui. Pode ver, tem gente que passa pela vida tentando se livrar de tudo aquilo que ele considera um problema. E é por isso que ele nunca constrói nada de verdade na vida dele. Porque se um relacionamento é um problema, ele quer se livrar. Se um emprego é um problema, ele pede demissão. Se uma coisa, ele já quer mudar do lugar. Se tudo é um problema. Ele nunca resiste. Ele está sempre fugindo.
Apertou, ele não quer. A pressão, ele quer escapar daquilo. Ele não quero problema. Ainda a expressão é sempre assim: eu não quero problema. Acontece que são as situações difíceis, que vem muitas vezes, uma situação difícil vem para nos levar para a nossa missão, para nos promover, para nos levar para uma vida que nós sonhamos tanto, mas primeiro nós temos que passar por aquele deserto. E esse povo morreu no deserto porque eles tiveram uma má atitude no deserto. E quando você tem uma má atitude no deserto, a verdade é que o que manteve aquele povo no deserto foi a má atitude. E a má atitude, como você reage no deserto, é que determina quanto tempo você vai ficar lá. Você pode ficar 11 dias, como você pode ficar 40 anos. Ou como você pode também morrer lá. Como eu vejo muita gente terminar seus dias infeliz, frustrado, morre no deserto com tantas promessas, viu a terra, como esses aqui, viram a terra, provaram das frutas, viram que era terra com leite e mel com fartura, mas tiveram uma atitude negativa e o Senhor disse: ok, vocês vão morrer nesse deserto, porque vocês realmente não merecem entrar naquela terra. Na terra que eu jurei com mãos levantadas que daria ao meu povo. Eu creio que Deus prometeu a você com mãos levantadas vitórias e talvez na vida de alguns Ele não tenha podido fazer. Porque há uma má atitude constante. É um nervoso, é uma irritação, e isso e aquilo. E Deus está dizendo: por que você não aprende com as situações? Eu estou te ensinando. Quantas vezes você vai ter que dar voltas ao redor dessa montanha para aprender o que eu estou lutando para te ensinar? Bispo, eu vim na vigília do melhor da terra porque eu preciso de dinheiro. Estou te ensinando a ser próspero. Estou te ensinando a ser promovido. Se você aprender com essa palavra, Deus te coloca lá, nas alturas. Você vai andar em lugares altos. Por que Deus promoveria alguém com uma mente escrava, fechada, sem renovação, arrogante, rebelde, murmuradora, crítica, que só pega o lado negativo, sem integridade, que não anda em integridade, está sempre querendo dar um jeitinho e levar vantagem nas coisas? Por quê? Meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Por isso, eu vou colocá-lo lá e vai ser sempre cabeça, e as minhas promessas cairão sobre ele, e as minhas bênçãos o acompanharão. Ó Deus Todo-Poderoso, faça a obra que precisa ser feita na vida de cada um, meu Deus, porque eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. Eu sei que o Senhor está dizendo a cada um: escolha ter um outro espírito. Muda o espírito, muda a visão, muda a fé, e os resultados vão mudar. Me siga com integridade, ande em integridade, seja íntegro. Eu não tenho dúvida que o Senhor está dizendo a cada um, como disse Abraão: ande na minha presença e seja íntegro. O Senhor fala continuamente: porque eu vou promover, porque promoveria alguém que até hoje não anda em integridade, e até hoje o espírito não foi mudado. Eu sei que o Senhor está dizendo: faça o que eu estou lhe orientando, e eu vou te promover, eu vou te abençoar. É o que está escrito. Se quiser ouvir, se você me ouvir, se você me obedecer, você vai comer do melhor da terra. Eu vou te colocar na terra, eu vou te abençoar financeiramente, familiar, em todas as áreas. Você vai andar em vitória. Caleb andou em vitória, porque a vida dele era diferente, o espírito dele era diferente, Senhor. Eu oro para que haja uma mudança de visão, de fé, de espírito. Que haja uma mudança agora. Que essa pessoa entenda que o Senhor está dizendo: o que falta para eu poder fazer tudo que eu quero fazer na sua vida é uma mudança de espírito, e você me seguir em integridade, ande em integridade, seja
seja íntegro. Para de ignorar coisas que são importantes. Ande pela fé. Caleb era um homem de fé. Pela fé, ele tinha certeza que podiam vencer qualquer coisa pela fé. Crendo, ele creu o tempo todo, ele creu. E o Senhor está nos chamando a crer. Como o Senhor disse para Tomé, para de duvidar e creia. Como o Senhor deixou bem claro, chega de murmurar, chega de reclamar, chega de ver defeito em tudo e creia. Creia. Está na hora de você mudar o espírito e andar em integridade. Me siga em integridade. Abençoa cada um, meu Deus, e prospera grandemente. Grandemente. Eu sei que o Senhor está chamando a cada um para andar nas alturas. O Senhor está dizendo: eu quero te promover, eu quero te colocar na terra. Eu tenho o que você sonha. Eu posso fazer. E eu quero fazer. Eu jurei de mãos levantadas que eu ia fazer. Por que eu não faria? Mas você precisa crer, mudar o espírito e andar em integridade. Abençoa com esse entendimento, meu Deus. E eu sei que portas serão abertas, milagres serão materializados, soluções virão, milagres, coisas fora do comum virão até. Meu Deus, o Senhor vai derramar sobre cada vida, virão sobre o seu povo, coisas fora do comum. O Senhor vai fazer. Abençoa, meu Deus. Que essa reunião mude o rumo da vida de cada um. Que nenhum seja o mesmo, mas que a visão mude, o comportamento mude. Que nenhum mais viva por sentimentos, emoções e se prenda a coisas negativas, mas que creia, independente. Mesmo que não se sinta confiante, a gente sabe que a gente não precisa se sentir confiante para ter confiança. Eu devo ter confiança, sentindo ou não, não importa se estou sentindo ou não estou sentindo. Eu posso confiar, eu devo confiar, eu devo continuar confiando. Mas às vezes as pessoas param tudo na vida, estragam com a vida, porque dizem: eu não me sinto, e eu sinto, e eu não sinto, e eu sinto, e eu não sinto. E o Senhor está dizendo: para de viver pelo que sente, de andar por vista, e creia, creia, creia. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Felizes os que não viram nada, mas continuaram crendo. É isso que o Senhor está dizendo. Você pode não estar vendo nada, mas creia, porque eu não estou de braços cruzados, eu estou trabalhando. Eu quero te colocar na terra, e eu vou colocar. Se você crer, muda o espírito e ande em integridade, eu vou fazer. Obrigada, meu Deus. Eu não posso ir além, só o Senhor pode. E cada um entendendo e absorvendo e saindo daqui, praticando. Faz a obra na vida de cada um e derrama o seu poder sobre todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo.